peste emocional e amor carnal. A distorção dos fatos por meio de uma intelectualidade que age contra a vida, Reich chamou de peste emocional, apoiada nas enfermidades psíquicas que são resultados de uma perturbação da capacidade natural de amar. Existe uma intelectualidade que age contra a vida, mas não é toda razão e não é todo trabalho intelectual. Eu acho a lógica uma coisa maravilhosa, né? Mas existe um tipo de intelectualidade que age contra a vida. Então, não é uma negação da intelectualidade nem da razão. O corpo está tão dolorido, a vida está tão difícil. A pessoa descobriu formas de negar estar vivo, negar a sensação, negar as emoções, negar o campo afetivo, né? É uma defesa tão brutal contra a vida que ela desenvolve uma intelectualidade anti-vida. Fascismo é isso. O Reich escreveu um livro chamado Psicologia de Massas do Fascismo, onde ele explica esse fenômeno no fascismo. Tá, gente, essa ideia de peste emocional do Reich não é unanimidade, tá? Tem vários reichianos, inclusive, que não concordam com essa teoria dele. Mas é uma teoria interessante para a gente pensar nela, para produzir pensamento, né? O pensamento é uma potência de aumento, né? De potência, né? É uma alegria, né? Pensar é uma alegria. Você tem um pensamento, né? Que é um pensamento desse que afasta, mas você tem um pensamento que é o pensamento conectado com a experiência, né? Comprometido com a vida. Essa distorção, portanto, corresponde à sujeição de Eros a Thanatos, das forças vivas às forças não vivas. A capacidade de amar, ele relaciona com o sentimento e a expressão de ternura. A ternura envolve a capacidade de o corpo se relacionar, transformando-a em cooperação. Do gesto de ternura, né? Não é ternura como ideia, assim, aquela capacidade do gesto de ternura. E o gesto que o Reich se refere nos livros dele é o gesto da relação da mãe com o bebê. Sabe quando você pega aquele bebê que ele é tão frágilzinho e você tem que pegar de um modo que não apavore o bebezinho, né? Que ele sinta que aquele toque ele protege, ele cuida, ele não vai ferir aquele corpo, romper o corpinho do bebê, né? Então, essa é a ideia de ternura, né, que o Reich trabalha. E nesse ponto que ele é muito diferente do Nietzsche, né? O Nietzsche aceita a vida que você viveu, né? Você teve gestos brutos, né? O que isso fez com você? Entenda e vamos para o próximo passo, né? Afirme a partir de onde você está, vá a partir de onde você está, reconheça, né? Mas como o Reich ele está pensando numa coisa preventiva, então ele está chamando a atenção para a possibilidade de trazer a ternura, né, como um valor. E esse gesto do pegar, do tocar o bebê, de segurar no bebê, é um gesto, essa imagem é a imagem mais, acho, precisa da ternura a qual o Reich se refere. E ele acha que isso vai para as relações entre adultos também, inclusive para a relação sexual. Ele acha que a ternura, essa ternura, faz parte desse contato tão intenso. Deveria fazer, o Reich tem os deveria, né? Deveria fazer parte da relação sexual entre adultos, onde os corpos estão, onde a comunicação, a relação, o contato entre os corpos é super intenso. Né? O que diriam os animais se nós fizéssemos boas perguntas para eles, né? Que é uma ciência que não está buscando a verdade, né? Que acaba sendo uma coisa moral. É uma ciência comprometida com os laços produzidos, né? E aí os laços é o laço com o outro, né? O que um conhecimento sobre o animal vai produzir nas relações das pessoas com aquele animal, da ciência com aquele animal, entre os animais, né? O Reich é tudo muito humano, né? O Reich fala muito do humano. Mas essas coisas a gente percebe também nas relações com os animais, né? É quase uma definição de saúde, né? Se conseguir ser carinhoso de si e do outro, né? Eu acho que corresponde ao que o Reich acredita também. Tem que lembrar que ele é um europeu que viveu nessa transição do século XIX para o século XX, em que os partos eram horríveis. Ele narra a relação, a criança era afastada da mãe,
Ah, era horrível o tratamento que os europeus desse período davam aos recém-nascidos e a mãe, né, a parturiente. Então, ele está falando nesse contexto. E uma moral sexual violentíssima, violentíssima. Então, é nesse contexto que ele está falando. Né? É um recurso muito bom de sobrevivência você fazer uma luta simbólica, sabe? Você ter uma crítica do mundo, ir atrás de você defender-se num trabalho de visão de mundo, sabe? Isso é muito bonito, gente. Eu acho isso lindo, adoro esse mecanismo de defesa. Porque, né, por mais que o pensamento seja maravilhoso, que é um lugar que eu me sinto muito à vontade também, mas, né, não é tudo, né? Mas eu acho que tem uma razão que é no corpo e que dialoga o tempo todo com a imaginação, né? E por que eu só estou reforçando isso, Rê? Porque nesse nosso mundo das corpóreas, o pessoal às vezes bate muito na razão. E eu acho um erro absurdo eles fazerem isso, porque eu acho que é uma ideia equivocada de razão. A gente não tem que bater na razão, a gente tem que repensar o que é razão, tem que entender a razão de uma outra forma, né? A razão está no corpo, ela é um procedimento corpóreo, né? E ela pode ser tanto pró-vida como negadora da vida no corpo. Tu sabe, uma pessoa fascista vai olhar para o Lula e sentir nojo. Esse nojo é corpo, é no corpo dela. Então, existem construções de verdades no corpo. E o corpo ele não está tão purinho. Sim. De todo o universo simbólico. Então, a questão é mais complexa, é de reconstruir o corpo, compreender de outro modo a relação entre corpo e linguagem, sabe? É um outro tipo de trabalho que não é dentro desse dualismo razão versus corpo. Então, não é em massa o discurso anti-racionalidade, vamos dizer assim, né? Ou anti-intelectual. De repente, uma pessoa muito pusilânime que não consegue fazer uma militância lógica. Algo no corpo não deixa que ela faça. Né? Algo no corpo não deixa que ela pense sobre aquilo e haja sobre aquilo e se posicione sobre aquilo. Amo a pessoa que vem com cabeção. Quero muito me conectar com esse cabeção. Adoro isso. Acho muito importante. E falta, né, gente? E falta. Então, o mundo precisa de pessoas cabeçudas. Então não se trata de um voltar atrás, sabe? Se trata de um ir adiante. Meu cabeção não me prejudicou, ele me salvou. Mas em algumas situações ele não foi suficiente. Eu precisava fazer outra. Agora dá para fazer outra coisa. Vamos, né? Tem o quê? É uma urgência, é um desespero. Aí tenta ir descobrindo a forma, né? A forma com que você fazia esse caminhar, né? Zampari, uma reflexão do que vai acontecer. O que estar metido nisso significa para mim? Olha, esse é o teu poder, né? Fazer essa pergunta é o teu poder, né? É o poder que você tem nessa situação. A gente está mapeando o lugar onde você está. Onde seu corpo está na forma. Né? Para daí e dar o próximo passo. Para daí, então, encontrar o chão. Para daí, nananana. Está em algum lugar. Né? Esse lugar que se está na atitude. Para então depois mobilizar próximos passos, outros movimentos. É muito importante se conciliar. Quando eu falo em conciliação, é isso, né? Conciliar-se com o corpo desse menino que fazia essa caminhada.